Olá, povo de Deus, primeiro domingo da quaresma, 21 de fevereiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 9, de 8 a 15, primeira carta de Pedro 3, 18 a 22 e de Marcos 1, de 12 a 15. Os 11 primeiros capítulos da Bíblia não são históricos, mas sim relatos de mitos e lendas, já presentes na cultura do Crescente Fértil, mais propriamente da Mesopotâmia. Já tivemos a oportunidade de refletir sobre o relato do dilúvio e fizemos uma comparação com a epopeia de Gilgamesh, escrito cuneiforme muito antigo. Grandes enchentes de rios são comprovadas pelos estudos arqueológicos e seguramente os autores de Gênesis, tanto javistas quanto a escola sacerdotal, se serviram destes fenômenos, bem como de relatos míticos e lendas já existentes, para mostrar a presença atuante de Javé na história da humanidade. Essas enchentes eram localizadas, mas com o mito ela cresce e se torna uma catástrofe de alcance universal. Hoje nosso texto já é pós-dilúvio. Noé e sua família já desceram da arca, parou de chover, terra firme agora. É momento de fazer um culto de ação de graças a Javé por haver manifestado sua misericórdia com esse justo e sua família. Da parte de Javé vem a promessa que não mais castigará a humanidade de maneira tão radical. Trata-se de um texto magnífico, extremamente ecológico, pois Javé inclui na aliança a defesa da casa comum. Vejamos. Disse Deus a Noé e a seus filhos: eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Javé deixa como sinal desta aliança um arco nas nuvens, que nos lembra o arco-íris, com as 7 cores básicas, das quais derivam todas as cores do universo. Trata-se, portanto, de uma aliança universal, de amor a todas as criaturas, aliança eterna e permanente. O Salmo 24 faz ressoar essa leitura dizendo-nos que verdade e amor são os caminhos do Senhor. Ele reconduz ao bom caminho os pecadores, dirige os humildes na justiça e aos pobres ensina o seu caminho. Primeira carta de Pedro 3, 18 a 22. A primeira carta de Pedro é uma carta dirigida aos cristãos de 5 províncias romanas da Ásia Menor. Ela cita explicitamente a Bitínia, o Ponto, a Galácia, a Ásia e a Capadócia. Embora leve o nome de Pedro, hoje praticamente nenhum exegeta atribui esta carta ao apóstolo. Pode ser de um discípulo seu. No texto de hoje, o autor da primeira carta de Pedro se serve da narrativa do dilúvio para apresentar como metáfora a salvação de todos os batizados. Assim como Noé e sua família foram salvos da água, os cristãos, pelo batismo, passam pelas águas e renascem para uma vida nova. Diz ele: a arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. No batismo afogamos os nossos pecados e ressurgimos salvos, como Noé e sua família. É um recomeço em novos moldes de existência. A narrativa do dilúvio tenta recuperar o paraíso perdido. Trata-se de uma nova chance que Javé dá a toda a humanidade. Renovação da aliança com Deus. Marcos 1, de 12 a 15. Da mesma forma que o relato do dilúvio não é uma descrição histórica,
O quadro criado por Marcos para apresentar os inícios da missão de Jesus é também profundamente simbólico. Deserto, 40 dias, Satanás, companhia de animais selvagens, anjos servindo a Jesus. Ouçamos o texto. O Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou lá durante 40 dias e foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. É evidente a referência à experiência do povo de Deus no deserto. Jesus assume para si tal experiência, assim como o povo caminhou 40 anos pelo deserto, passando por inúmeras provações, até chegar à terra da promessa. Jesus também no deserto, levado pelo Espírito, faz sua experiência de 40 dias, sendo tentado por Satanás, que significa o adversário, preparando-se para a sua missão. Daí o sentido de tempo completo e proximidade do reino de Deus. Se por um lado o deserto era tido como lugar propício para o encontro com Deus, por outro, é lugar de tentação, de provas. Mas para Jesus será o lugar propício para o discernimento da sua missão. Como nos diz o padre jesuíta Adroaldo, as tentações não são tanto uma prova a superar quanto um projeto que deve ser discernido. O que parece certo teológica e historicamente é afirmar que Jesus, depois do batismo, buscou o deserto para um tempo de discernimento, em oração, em solidão, diante do Pai que o proclamou seu Filho sob o impulso do Espírito. De algum modo, teve de refletir e discernir sobre qual seria seu estilo de messianismo, que deveria assumir para sua missão em sua vida pública. É um tempo de confronto interior, de crise. A crise põe à prova sua atitude frente a Deus. Como viver sua missão e a partir de que lugar? Buscando seu próprio interesse ou escutando fielmente a palavra do Pai? Como deverá atuar? Dominando os outros ou pondo-se a serviço? Buscando poder e sua própria glória ou a vontade do Pai? As tentações são, pois, expressão da oferta de dois tipos de messianismo, dois projetos, duas lógicas que se opõem: a lógica da autossuficiência e a lógica da solidariedade, escolhida por Jesus. E depois da prisão de João Batista, esse verso nos passa a impressão de que Jesus esperou mesmo o término da missão de João para proclamar a urgência do tempo e proximidade do reino. Galileia também é importante referência, pois indica que Jesus começa sua missão em terras pagãs, junto aos que eram marginalizados e descartados pela ideologia do povo eleito. Deus, na sua infinita misericórdia, sempre buscou abrir possibilidades de resgate do povo, ao qual amou por toda a trajetória histórica. Criou-nos um paraíso. Por nossas pretensões exageradas o perdemos. Deu-nos uma nova chance, por meio do dilúvio, onde os pecados da humanidade foram apagados e a continuidade se fez por meio do justo Noé. Depois, quando poderíamos pensar não haver mais saída, nos manda seu próprio Filho que nos apresenta o projeto do reino. E para continuarmos na caminhada da fé, nos dá o batismo no Espírito, que nos coloca dentro da arca do reino. Não confundir com a barca da igreja, pois a arca do reino é muito mais ampla.
Nesse tempo quaresmal, somos convidados a desencadear processos de diálogo com todos os homens e mulheres de boa vontade, buscando caminhos de unidade. Um dos instrumentos que nossa igreja nos dá é a campanha da fraternidade ecumênica, que nos lembra que Cristo é nossa paz e do que era dividido ele fez unidade. Aproveitemos, portanto, esse tempo para vencermos todos os preconceitos que nossa sociedade atual vem acentuando. Preconceitos contra as mulheres, contra as comunidades LGBTS, contra negros e índios, contra os presidiários, enfim, contra todos os pobres. Digamos não à aporofobia e entremos no clima de preparação para a Páscoa da Ressurreição. Um beijo no seu coração.